Olá, eu sou o General Vision e dentro da minha linha editorial, como de costume, eu tenho partilhado algumas ideias e pensamentos sobre temas de interesse geral e outros. E para hoje eu quero dizer que tenho a Bíblia como meu livro de cabeceira por vários anos e uso com frequência a Bíblia para poder e procurar escrutinar algumas realidades, tanto do ponto de vista histórico, do ponto de vista social e também do ponto de vista espiritual. Considero que tenho uma certa intimidade com a Bíblia e alguma vez alguém me perguntou: tens intimidade com Deus ou intimidade com a Bíblia? Eu simplesmente respondi que, sendo a Bíblia a palavra de Deus e eu ter intimidade com a Bíblia, automaticamente tenho intimidade com Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Continuando, eu quero ler aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, no seu versículo 12, diz assim, apóstolo Paulo, ok? O livro de 2 Coríntios é atribuído a apóstolo Paulo. Diz assim, versículo 12, mas o que estou a fazer, vou continuar a fazer, para eliminar o pretexto daqueles que procuram um motivo para serem considerados iguais a nós nas coisas das quais se gabam. Esta escritura que eu acabei aqui de ler está dentro de um contexto. Eu não vou voltar, não é, no princípio, mas para aqueles que são familiares com a Bíblia, ou os que pelo menos entendem sobre literatura e gostam de ler, podem recorrer ao mesmo livro, que é 2 Coríntios, podem ler a partir do capítulo 1 em diante, para saberem o que realmente o apóstolo Paulo defendia na sua posição de apóstolo. Eu, porém, tenho muita coisa a defender, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista religioso, que não deixa de ser social, mas aquilo é um lado espiritual. E também, do ponto de vista, eu falo do ponto de vista social como um ator social. Eu considero-me um ator social a todos os níveis. E isso falo por experiência e o que eu já fiz e ainda tenho feito dentro da sociedade do ponto de vista de influenciar pessoas para um determinado comportamento e pensamento e também como formador, ok? Cursos básicos, profissionais. Assim falando, na primeira pessoa. No entanto, existe uma certa tendência das pessoas se oporem. Estou a falar de oposição, ok? E isto mais adiante vou esclarecer, uma vez que espero que este vídeo seja curto, o mais curto possível. Eu digo opositores em que sentido? Primeiro, quero aqui sublinhar que não existe ou não conheço pessoa alguma ao longo da história que, sendo um homem ou uma mulher de sucesso, não vai ter opositores. E a oposição só aparece para os homens e mulheres de sucesso. Portanto, se você é um homem ou uma mulher de sucesso, é inevitável que você tenha opositores. Apóstolo Paulo teve opositores, Jesus Cristo teve opositores, e todos os outros homens que eu conheço dentro e fora da Bíblia, que conhecem a sua posição social e a defendem, certo? Conhecem a sua personalidade, a sua identidade, todos estes têm opositores. Por quê? Porque um homem com identidade, uma mulher com identidade, ou um homem com uma determinada linha de pensamento positiva, há de ter opositores. Por quê? Porque o povo, em geral, não gosta de compreender certas realidades e, principalmente, quando colocamos o fator ignorância no meio disso. A ignorância, um grande homem de Deus falou uma vez, durante um seminário no qual eu estive presente, ele disse que o pior inimigo que um homem pode ter na vida é a ignorância. Ele até teve o cuidado de
parafrasear ou sublinhar, dizer, teve o cuidado de sublinhar, chamando-nos a atenção para que procuramos compreender o papel do demônio ou de Satanás com relação a muitas coisas. Porque, segundo ele, ok? Ele disse que o principal inimigo do homem é a ignorância. E eu estou de acordo com ele. Então, num vídeo que brevemente, e se Deus permitir, eu gravar, falarei com maior abrangência e profundidade sobre o tema eliminar pretextos, ok? A Bíblia King James diz to cut off occasion, em inglês. Eu vou explicar com mais ingredientes e temperos esse tema num vídeo que brevemente, e se Deus permitir, mais uma vez, colocarei à disposição dentro daquilo que é minha linha editorial nas redes sociais. Com muito prazer, General Vision ou simplesmente Antônio Manuel.